Para você que continua comigo, muito boa noite. E a gente segue aqui com a programação da TV A Crítica. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou agora há pouco a suspensão do bloqueio de verbas de universidades federais. E ao vivo, a Rosiane Chagas traz as informações para a gente. Então, Rosiane, no que se baseou essa decisão? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. Essa decisão se baseou no seguinte, é que o TRF1, o Tribunal Regional da Primeira Região, não vê ilegalidades na decisão do governo federal de bloquear os recursos das universidades federais e também de outros órgãos, O desembargador responsável por essa decisão disse que não vê ilegalidades porque esse bloqueio de verbas ele teria ocorrido não só no Ministério da Educação, mas também em outros órgãos do Executivo. Essa decisão repercutiu bastante aqui, inclusive o reitor da UFAM, Silvio Pulga, já se pronunciou sobre essa decisão. Ele disse que se esse bloqueio realmente ele for mantido, as atividades do segundo semestre da Universidade Federal do Amazonas poderão ser comprometidas, que eles já estão finalizando ainda o primeiro semestre, estão com 75% concluídos e que se essa decisão realmente for valer daqui para frente, como saiu essa decisão agora do TRF1, o segundo semestre da UFAM pode ser comprometido. Só para a gente relembrar, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, havia entrado com um recurso logo após a Justiça Federal da Bahia ter suspendido esse bloqueio de verbas no último dia 7. Então, o TRF1 acatou esse recurso da AGU e tomou, então, essa decisão de suspender, essa decisão que havia sido feita aí pela Justiça Federal da Bahia de suspender o bloqueio de recursos. Agora, então, as universidades vão ter que lidar com esse congelamento de verbas, tentar levar daqui para frente com esses recursos que vão ficar retidos. É o caso da Universidade Federal do Amazonas, que segundo o reitor da UFAM, poderá ter o segundo semestre comprometido. Volto com você. Tá certo, Rosiane Chagas, muito obrigada pelas suas informações, boa noite para você. E a gente segue por aqui porque no Dia de Combate ao Trabalho Infantil, o Amazonas apresenta números preocupantes. O estado é o segundo da região norte com maior registro de casos. E para conscientizar a população sobre o problema, um ato foi realizado nesta manhã. Alunos de pelo menos 5 escolas públicas de projetos sociais da capital participaram nesta quarta-feira de um ato na Cidade da Criança. Eles aprenderam o que é considerado ou não trabalho infantil. No Amazonas, as principais áreas de atuação das crianças nessa situação é na agricultura, comércio e reparação. De acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, em 2016, o Amazonas é o segundo estado do norte do país com o maior número de crianças e adolescentes em situação de trabalho. São mais de 49 mil, mas estima-se que esse número possa ser bem maior, chegando a mais de 64 mil, já que a pesquisa não leva em consideração o trabalho para o autoconsumo e o doméstico. Muitas vezes a pessoa traz alguém, uma criança do interior, para criar, para dar uma educação, e acaba que essa criança ela vai vir trabalhar, acaba servindo aquela família. Ou mesmo da capital, uma criança servindo, um adolescente servindo de babá de uma outra criança, ou limpando a casa de alguém. A questão do trabalho infantil doméstico é essa invisibilidade. Ninguém sabe o que acontece dentro das paredes de uma casa. Isso pode ser a porta de entrada para quê? Várias formas de abuso, de exploração, de violação de direitos da criança e do adolescente que estão nessa condição. As denúncias são importantes no combate ao problema. Só de 2014 a 2018, o Ministério Público do Trabalho registrou mais de 21 mil em todo o país. Quando os casos são identificados, a família e as crianças precisam passar por atendimento multidisciplinar para reverter a situação. O serviço é oferecido nos Centros de Referência de Atendimento Social. Vendo aquela criança e fazendo uma busca ativa daquela família, porque a partir daí a criança volta para dentro da sala de aula onde ela deve estar, porque é lá que nós vamos mudar a vida daquela criança, daquele adolescente, e depois todo o acompanhamento social, psicossocial da família. No início do mês, representantes de mais de 30 municípios estiveram na capital para montar estratégias para melhorar o sistema de atendimento no interior. A principal demanda da maioria das cidades é a falta de regulamentação específica para o programa Jovem Aprendiz, voltado para adolescentes a partir de 14 anos. E é uma das saídas para o trabalho infantil, de quem tem 14 anos em diante.
Então, aqui em Manaus, o que nós costumamos fazer? A identificação do trabalho infantil desse público de 14 anos em diante é encaminhado para vagas de aprendizagem. As entidades fazem a averiguação, vão até as casas, as famílias, fazem a visita domiciliar, um encaminhamento para a rede de proteção, e um desses encaminhamentos é colocá-los na lista de aprendizagem. De acordo com a Secretaria de Assistência Social do Estado, é preciso ainda ampliar o número de profissionais no interior e o governo já estuda algumas possibilidades para resolver o problema. Nós estamos estudando concurso público. Nós precisamos elaborar um estudo das necessidades de profissionais para justamente suprir essas equipes em todo o Amazonas. A ideia aqui foi mostrar as principais consequências da exploração precoce do trabalho. A pobreza está extremamente ligada à situação de trabalho infantil, mas aquela família não vai sair da situação da pobreza pelo trabalho da criança. E para o futuro, a sociedade é extremamente prejudicada, porque a criança que trabalha normalmente abandona a escola. Ela tem uma dificuldade de aprendizado muito grande, então vai ser a futura mão de obra desqualificada em um mercado extremamente exigente, que exige cada vez mais e mais qualificação, dedicação, estudo, destaque. Então é um problema de todos, não só daquela criança e daquela família. Ao suspeitar que uma criança esteja em situação de trabalho infantil, a denúncia pode ser feita pelo Disque 100. Você também pode acionar os Conselhos Tutelares de Manaus pelo número 0800 092 1407. A Justiça do Amazonas manteve a sentença que obriga a Prefeitura de Manaus a estruturar uma rede de atendimento e de prevenção para crianças e adolescentes em situação de risco por causa de uso de drogas ilícitas. A decisão foi em resposta ao recurso de apelação do município. O desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior confirmou a decisão da primeira instância e manteve o prazo de 6 meses para cumprimento da decisão, sob pena de multa de R$ 5.000 por dia em caso de descumprimento. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Manaus, que informou que ainda não foi notificada dessa decisão e que vai se pronunciar só depois que tiver acesso aos autos do processo. Impulsionado pela queda da produção dos polos de 2 rodas e eletroeletrônicos, a indústria em Manaus fechou os meses de março a abril com baixa no setor. De março a abril de 2019, a produção industrial no Amazonas diminuiu 1,2%, seguindo tendência contrária à média nacional do setor, que no mesmo período cresceu 0,3%. A nossa pauta de exportação ela é pequena, principalmente de produto acabado. Ela não é tão representativa. Faz com que, quando tem qualquer algo de redução no consumo interno, tem um reflexo forte aqui na nossa produção industrial. No ranking nacional, o Amazonas ocupa a 5ª taxa mais elevada de queda na produção industrial. Segundo o IBGE, no mês de abril, o polo de 2 rodas e o de eletroeletrônicos foram os que mais sofreram impactos. Mas, para o diretor do IBGE, ainda é cedo para determinar um cenário para o próximo semestre. Uma vez que nós temos meses de crescimento e meses de queda, nós não conseguimos manter ainda um ritmo. Então, isso dá uma certa insegurança para afirmar que os indicadores vão melhorar ou vão piorar nos próximos meses. É necessário, então, mais algum tempo, uma observância maior do comportamento da produção industrial local para que isso ocorra. Isso porque o polo industrial de Manaus produz bens duráveis, principalmente para o consumo interno. Com a instabilidade econômica, os consumidores ficam inseguros para comprar itens mais caros. E isso faz com que os nossos produtos não tenham saída lá embaixo, no restante do Brasil principalmente. Então isso contingencia a nossa produção e, de certa forma, mantém um nível baixo. A expectativa agora está na aprovação da reforma da Previdência. Com a liberação de alguns impasses, novos investidores podem ser atraídos para trazer recursos para a nossa região. Nós temos em torno de 13 milhões de desempregados. A gente sabe que depende muito de investimentos, de que nós tenhamos a roda da economia girando no sentido horário. E eu vejo que isso, o nosso Congresso Nacional possa realmente refletir, procurar a gente resolver o mais rápido possível esse problema, porque senão
Se isso não acontecer, o nosso país entraria em caos. Portanto, eu tenho muita esperança de que as coisas vão se modificar e que a reforma será aprovada. Municípios do interior do Amazonas começaram a receber hoje parte dos mais de 170 milhões de reais para a implementação de projetos de abastecimento de água e saneamento básico. O investimento é do governo do estado. Nesta quarta-feira, os primeiros 10 municípios que tiveram projetos aprovados já receberam a liberação dos recursos, que nesta fase chegaram a 34 milhões de reais. A maior parte dos projetos é para a ampliação da rede de abastecimento da cidade. Esse projeto hoje, especialmente, são projetos de sistema de abastecimento de água, ou para a sede do município ou para a área rural. Então, vou dar um exemplo aqui. Amaturá é para a área rural. Tabatinga é para a sede do município, expansão e implementação de melhoria na sede do município. Então, quando abre o sistema do governo, cada prefeito põe a sua prioridade naquele momento. Nos últimos 3 anos, as prefeituras enfrentaram dificuldades com a documentação para que o projeto fosse aceito. O maior problema foi a falta de suporte técnico. As exigências são muito grandes no Brasil e nem todas as prefeituras têm a estrutura necessária para isso. Agora nós estamos trabalhando junto ao governo do estado para montar um corpo técnico, num termo de cooperação técnica entre a associação e governo do estado, para tentar diminuir esse ato de produção de projetos. Mas é assim, para você ter uma ideia, a perda dos recursos que as prefeituras conseguem articular via emenda, via convênios, tem uma perda de média 25%, 30% por conta da incapacidade de apresentar projetos em tempo hábil. Os primeiros municípios que tiveram projetos aprovados já passaram por consultorias com a FUNASA e a Companhia de Desenvolvimento do Amazonas. Nesse período de 4 meses, nós viabilizamos 10 projetos de 10 municípios para ter acesso aos recursos da FUNASA que estavam prestes a serem perdidos. Outros 13 municípios do interior também devem receber investimentos até dezembro deste ano. Ao todo, são mais de 170 milhões de reais voltados para a melhoria no abastecimento de água e saneamento. Nós estamos trabalhando muito, inclusive, requalificando a COSAMA, indo junto ao BID para que nós possamos abrir a possibilidade de que outros municípios possam ter projetos como o que está sendo realizado lá no município de Maués, para que a gente tenha uma água potável, uma água de qualidade. Nós temos a maior reserva de água doce do planeta, a maior reserva de água doce está aqui na Amazônia, enquanto nós temos outros países que são praticamente desérticos, né, onde não há nada de água, e esses países conseguiram avançar, inclusive, na agricultura. E a gente não consegue aqui fazer isso, eu não admito mais que isso continue acontecendo. É por isso que nós estamos buscando caminho, buscando alternativas para que o nosso povo possa se beneficiar dos recursos que nós temos, principalmente bebendo água potável. Tá certo. E agora uma correção, porque esses recursos são da FUNASA. O Estado entrou com a parte técnica para a construção do projeto. E hoje o portal A Crítica destaca: a Assembleia aprovou nesta quarta-feira o reajuste salarial de 5% para os servidores da Suzam. Os deputados também aprovaram o aumento do Vale Alimentação de R$ 420 para R$ 450. A decisão beneficia aproximadamente 23 mil servidores da saúde. A votação ocorreu após um acordo firmado em uma reunião do governo com ao menos 8 instituições representativas da categoria. Veja a seguir, aumenta a procura por passagens aéreas e mais de 1.000 vagas são ofertadas para cursos gratuitos no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, aqui em Manaus. Agora são 7h44, eu volto já.